Graça e paz para todos. Eu sou o pastor Ailton e gostaria de chegar até você através desse vídeo para compartilhar uma palavra do nosso Deus que se encontra em Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoe aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam e levaram a mão à boca 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber água. Deus chamou Gideão para convocar um grande exército, uma grande multidão, para pelejar contra os medianitas. Os medianitas eram um inimigo do povo de Deus. Todas as vezes que Israel plantava, na época da colheita, os medianitas vinham e saqueavam, roubavam toda a sua plantação. E Deus então convoca este homem, Gideão, para chamar um grupo de homens, formando assim um grande exército. E Deus então pede para Gideão para que ele possa conduzir esta espécie de, que eu poderia usar aqui, de peneira neste exército. A peneira para servir no exército de Gideão. O exército de Gideão consistia de 32.000 homens. Essa era a quantidade de homens que Gideão conseguiu convocar, chamar para fazer parte do seu exército. Esses 32.000 homens, aparentemente, pareciam um número expressivo, mas em vista dos seus inimigos, era considerado pequeno. Juízes 7, versículo 12, fala sobre os inimigos, e diz assim: os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Olha só, como gafanhotos em multidão. E seus camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. Camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. Então o exército dos medianitas era bem superior ao exército de Gideão,
que consistia em apenas 32 mil homens. Além disso, Deus pediu para Gideão fazer uma peneira nesses 32 mil. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas nas tuas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoe aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. O que Deus pediu para Gideão fazer? Chega nesses 32 mil homens e diz a eles: olha, os medrosos, os covardes, os tímidos, está liberado. Pode ir para suas casas, pode ir embora. E a Bíblia diz que 22 mil homens foram embora. Apenas 10 mil ficaram. Imagine 22 mil homens indo embora, simplesmente porque Gideão disse: olha, os medrosos e os covardes estão liberados. Pode ir embora. Não precisa ficar para lutar contra os medianitas. Se 32 mil já era considerado pouco, imagine indo 22 mil embora, ficando apenas 10 mil. Mas 32 mil era o número do exército, saindo 22 mil covardes. Às vezes eu fico pensando, esses 32 mil chegando em casa, com suas famílias, e de repente a sua esposa diz para aquele homem: nossa, você é um homem valente, você já chegou da guerra e já venceu, e agora já está em casa. E para a decepção dessa mulher, esse homem diz: não, Gideão disse para que os medrosos e os covardes fossem embora, e eu então saí. Imagina a decepção dessa mulher. Meu marido é um covarde, meu marido é um banana. Mas foi exatamente isso que aconteceu. 22 mil homens foram embora e apenas 10 mil ficaram. E Deus permitiu para que Gideão continuasse peneirando, provando esses homens, e levou eles para o riacho. Foi quando Deus disse para Gideão: olha, todos que beberem a água nesse riacho como bebe um cão, você separa. E aqueles que beberem levando a água na boca, você separa. E a Bíblia diz que 300 homens foram que levaram a mão na água, pegaram a água na mão e levaram até a boca de uma forma mais prudente, enquanto o restante simplesmente pularam na água, fizeram aquela bagunça, mostrando o quê? Mostrando que não estavam vigilantes. E Deus então pede para que esses 300 homens sejam separados. E através desses 300 homens, Deus daria a vitória para o seu povo. Esses 300 homens era considerado um número muito inferior, muito pequeno, considerado o tamanho do exército dos medianitas, como lemos aqui no versículo de número 12, Juízes 7, versículo 12, que os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam-se no vale, como gafanhotos em multidão. Há pouco tempo atrás estávamos vendo várias reportagens de gafanhotos vindo até mesmo em direção ao Brasil, e dava para perceber a quantidade de gafanhotos que ficavam como uma nuvem escura no céu. Eles estavam usando aqui como exemplo da quantidade
que era do exército dos medianitas. E os seus camelos eram inumeráveis como a areia na praia do mar. Se 32 mil era considerado pouco, imagine 300. Mas algumas coisas eu aprendo aqui. Que Deus nunca olhou quantidade para dar a vitória para o seu povo. Deus sempre olhou qualidade. Pessoas comprometidas com Deus, com a sua obra, com o seu reino, são suficientes para Deus lhe proporcionar grandes conquistas e grandes vitórias. É o que vem acontecendo ao longo da história. Jesus, por exemplo, separou apenas 12 discípulos, considerado pouco, mas esses 12 foram suficientes para revolucionar o mundo em sua época e o evangelho chegar até nós. E com apenas 300 homens, a Bíblia diz que Deus concedeu a vitória contra os midianitas, com apenas 300 homens. Deus usou ali Gideão em uma estratégia, e através dessa estratégia, Deus lhe concedeu uma grande vitória contra seus inimigos. Então, queridos, que eu lhe peço, independente da quantidade, Deus espera que você seja um homem, uma mulher comprometida com o Senhor. Não importe que se de repente na sua casa seja apenas você que seja servo de Deus, um cristão. É suficiente para Deus dar vitória para toda a sua família e salvar a sua família. Então fique firme na presença do Senhor. Permaneça depositando a sua fé e a sua confiança nele. Mesmo que os números parecem ser contraditório, ser insuficiente para Deus lhe conceder grandes conquistas e grandes vitórias. Permaneça firme na presença do Senhor. Faça como Gideão. Seja forte, seja corajoso, depositando a sua fé exclusivamente no Senhor. Sei que estamos passando momentos de crise, momentos difíceis, crise na política, crise na saúde, crise em todas as áreas. Muitos estão em pânico, desesperados. Eu conheci algumas famílias que estavam pensando até em suicídio, porque ficaram desempregados e não sabem como sustentar a sua família. Mas nesse tempo difícil, deposite a sua fé, a sua esperança, exclusivamente no Senhor, para que Ele possa lhe dar grandes vitórias nesses tempos difíceis. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Este é o meu desejo. Amém? Fique na paz do Senhor.